Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Vamos refletir um pouco sobre o tema tão discutido ao longo da história da igreja, sobre a soberania de Deus, a liberdade do homem. Vamos lá, vamos tentar fazer uma breve reflexão sobre isso? Vamos nessa? Veja só, muitos vão dizer, principalmente a ideia dos reformados aí de terceira geração, de que existe a soberania de Deus, existe a liberdade do homem e a ilustração que eles usam para poder fazer essa defesa é que elas são como dois trilhos de um trem em linhas paralelas, né? Linhas paralelas é a linha ali do trilho do trem e que elas irão se encontrar no infinito. E aí há alguns problemas com essa ilustração, né? Parece que facilitou, mas não facilitou em nada quando você entende que duas linhas paralelas jamais irão se encontrar no infinito. Então, esse é o primeiro equívoco, porque a partir do momento em que duas linhas irão se encontrar, elas não são mais paralelas, elas são o quê? Concorrentes. Tudo bem? E outra é colocar a soberania de Deus e a liberdade do homem em pé de igualdade. Não são duas coisas iguais. Tá? Primeiro que nós temos um Deus soberano todo-poderoso, que criou todas as coisas e que movimenta todas as coisas e que determina absolutamente todas as coisas. Isso significa que nada está fora do controle de Deus. Absolutamente nada. E aí, alguns vão dizer o seguinte: ora, se Deus determina todas as coisas, nós vamos ter alguns problemas. Como, por exemplo, Deus determinou que Adão o desobedecesse. Ora, se Deus determinou, ele não pode exigir absolutamente nada de Adão, porque Adão fez a vontade de Deus. Então, alguns vão entrar por essa linha. No entanto, isso só mostra que eles não entenderam o que de fato significa determinismo. Quando dizemos que Deus determina todas as coisas, ou quando fazemos essa defesa, e eu uso aqui na primeira pessoa do plural o verbo, né, nós fazemos essa defesa, é porque esse pensamento ele está assim lá em João Calvino, ele está assim no Torrentim, ele está assim naquela geração ali de primeiros reformadores, ou reformadores, melhor dizendo, ali de segunda geração que vieram ali após Lutero, Zwingli, enfim. Qual é a ideia que se defende sobre o determinismo? De que Deus absolutamente tem o controle de tudo e que Deus determina todas as coisas. Não há nada que aconteça sem que Deus não tenha determinado que assim o fosse. Entendamos agora como funciona a questão da queda de Adão. Ora, para que nós possamos entender a queda de Adão e entender o determinismo, nós precisamos compreender como funciona a logicidade dos decretos de Deus. Se nós não entendermos a logicidade dos decretos de Deus, nós iremos fazer confusão com o conceito de determinismo, com o conceito de soberania e por aí vai, tá? Então pensamos no seguinte: quando Deus ele decreta ou determina que Adão vai cair, ele não o faz de forma coercitiva no coração de Adão. Deus decreta não impedir que o ser que ele fez livremente, como defende a nossa confissão de fé de Westminster, não impede que ele desobedeça a Deus. Então, o decreto de Deus é o chamado decreto de não impedimento, porque Deus não impede Adão de desobedecê-lo. Ou seja, Deus está agindo no evento, não no coração do homem para que o homem desobedeça. Esse é o primeiro ponto, tá? E em Deus decretando não impedir que o homem o desobedeça e que o homem haja livremente e não independente, uma coisa é agir livremente e outra coisa é agir independente. Nenhum ser na face da terra, tá, seja ele com alma ou sem alma, ele vai agir fora do controle de Deus, fora da determinação de Deus. Então, quando Deus decreta não impedir que Adão o desobedeça, Deus está dando como certo que o evento vai acontecer, ou melhor, o evento vai acontecer porque o conhecimento de Deus não é em função de que um agente externo a ele faz ou deixa de fazer. O conhecimento de Deus é função direta dos decretos de Deus.
Deus conhece todas as coisas porque ele as decreta, seja esse decreto de impedimento, seja esse decreto seja esse decreto um decreto ativo ou até mesmo um decreto hipotético, tá? Então, tudo acontece por meio dos decretos de Deus. O que nós precisamos entender é que os decretos de Deus funcionam dentro de uma logicidade. Se nós não entendermos a logicidade dos decretos de Deus, nós vamos falar absurdos acerca do que é um determinismo, ou do que é fatalismo, e aí vamos misturar algumas filosofias que, apesar de conversarem em algum grau com o cristianismo, vamos confundir com o cristianismo e quando na verdade não tem nenhuma relação. O cristianismo não é fatalismo, ou como muitos aí dizem que a doutrina calvinista é fatalista. Não, essa afirmação ela é feita porque essas pessoas não entendem a logicidade dos decretos de Deus. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, melhor dizendo. Primeiro eu tratei ali dessa ideia de que a soberania de Deus está aqui, a liberdade do homem também está aqui, e são como dois trilhos do trem que vão se encontrar no infinito. Isso é impossível, porque linhas paralelas jamais vão se encontrar no infinito, porque se elas se encontrarem, elas passam a ser concorrentes. Então, essa ilustração ela não cabe, tá? Então, sim, o homem ele é livre e ele vai agir sempre segundo a natureza dele. Veja que liberdade, quando nós falamos de liberdade, o texto bíblico diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. O que significa? Que Deus ele é o padrão de liberdade. Ora, se Deus ele é o padrão de beleza, se Deus ele é o padrão de bondade, Deus ele também é o padrão de liberdade. E nem o próprio Deus, o ser de Deus, age contrário à própria natureza que possui. Deus só age em acordo com a natureza que possui, tal como o homem, antes da queda e depois da queda, ele continua a agir de acordo com a natureza que ele possui, porque natureza diz respeito àquilo que o homem possui essencialmente. O homem agiu antes da queda usando o intelecto, o homem agiu antes da queda usando o seu desejo, o homem agiu antes da queda usando o seu querer e ele continua a fazê-lo depois da queda. No entanto, antes da queda, ele fez uso de todas essas faculdades sem que essas estivessem manchadas pelo pecado. Agora, ele desobedece a Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, porque todas essas faculdades foram completamente manchadas pelo pecado. Então, o homem agora, ele deseja livremente. Então, mais uma vez, não existe aquela ideia de que, ainda que o homem queira Deus, ele não vai ser salvo porque ele foi determinado, ele foi predestinado para o inferno. É uma outra falácia que dizem, porque o homem, ele não quer Deus, ele se deleita no pecado. Então, há necessidade de uma ação externa ao homem para que o homem, então, possa sofrer uma mudança de hábito, e aí sim, depois dessa ação externa, por isso que fala-se da salvação de forma monergista, o homem passa a querer a Deus. Antes disso é impossível, tal como a água, para que ela mude o seu estado, há necessidade de que ela seja aquecida, para que ela então saia da condição de líquida para vapor, a necessidade de que uma ação externa no homem, que a gente chama da graça de Deus, manifestada no processo de justificação na pessoa de Cristo, o homem mude a sua natureza de natureza perversa e passe a ter uma natureza regenerada. E somente após essa natureza regenerada com a ação externa de Deus, este homem passa então a querer Deus, a querer se relacionar com Deus. Então, Deus, ele é soberano, a liberdade do homem não está na mesma igualdade que a soberania de Deus, isso é um absurdo, e de fato, a soberania de Deus e a liberdade do homem, elas não são como duas linhas de trem. Isso é um absurdo por completo. Então, Deus, ele é soberano, o homem, ele continua sendo livre, porque agir livremente e agir de acordo com a sua vontade, e o homem, antes da queda, ele não possuía defeito algum, ele fazia uso das suas faculdades, e agora todas as faculdades estão manchadas com o pecado, mas ele continua a usá-las para desobedecer a Deus, para se deleitar no pecado. Por isso que Lutero vai dizer que o homem, portanto, ele é o quê? Escravo da sua própria vontade, porque ele não quer desobedecer a Deus. Portanto, não existe o caso de que, ainda que um homem queira a Deus, e como ele não foi predestinado para o céu, ele será condenado. Isso aí é outra bobagem que se diz por conta da falta da correta compreensão da logicidade dos decretos de Deus e por falta também de uma boa compreensão de uma antropologia bíblica acerca do que é o homem. Bem, então esse foi o nosso vídeo desta semana. Que Deus possa abençoar a tua vida. E se você deseja colaborar com o crescimento deste canal, você pode contribuir por meio do QR Code, que vai ficar à disposição durante a exibição do vídeo, ou até mesmo
com a chave que vai ficar na descrição desse vídeo, ou melhor, você pode também se tornar membro deste canal, você vai ter acesso a um vasto conteúdo de teologia, inclusive é um curso de língua portuguesa que eu tenho postado uma aula por semana, né? Língua portuguesa ali do zero, que vai te ajudar a ler melhor, vai te ajudar a escrever melhor, tudo bem? Se você pagar apenas ali R$ 24,90, você vai ter acesso a todo o conteúdo que é produzido aqui no canal. E se você pagar apenas, optar pelo nível 2, apenas R$ 7,99, você vai ter acesso a um curso completo ali de Teologia Reformada, em que as aulas estão sendo postadas ainda, e também a este curso de língua portuguesa que eu disse, um curso de educação cristã, tá? Corrigindo, o curso de Teologia Reformada é para o nível 3, tá? O nível 2 é um curso de Educação Cristã e um curso de Língua Portuguesa. E você vai ter, no nível 1, apenas R$ 4,99 por mês, acesso a curso de Introdução e Interpretação Bíblica, de heresias, História das heresias, enfim. Você vai ter acesso a muito conteúdo aqui no canal, tudo bem? Então, que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.